Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 4. Filhos amados, escrevo-vos não para vos envergonhar, mas para vos despertar. Pois tenho visto com grande tristeza que muitos, em meio ao rebanho de Cristo, têm professado com os lábios que o amam, mas negado com a vida que o seguem. Como pode a fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Como pode a luz habitar com as trevas? Acaso pode o homem servir a dois senhores, amar a Deus e viver como se pertencesse ao maligno? Tenho ouvido dizer de vós, somos de Cristo, somos salvos, somos filhos do Altíssimo. Mas vossas obras gritam o contrário, porque andais em contendas, em mentira, em imoralidade, em orgulho, em desonestidade e em negligência espiritual, como se jamais tivesseis conhecido o Senhor. Chamais-lhe de Pai, mas viveis como órfãos espirituais, sem disciplina, sem obediência, sem temor. Dizei-me, irmãos, de que vos serve declarar amor a Deus com a boca, se o vosso coração está longe dele? Pois bem falou o profeta Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus confirmou essa palavra entre nós. Porventura pensas que o Senhor se agrada de uma adoração sem santidade? Que ele aceitará sacrifícios contaminados pelo pecado deliberado? Não sabeis vós que a graça que nos foi dada não é licença para viver como o mundo vive? Que a cruz de Cristo não é ornamento de pescoço, mas instrumento de morte para o eu? Ó geração de corações divididos, tendes um pé no altar e outro na festa de Herodes. Clamais por bênçãos, mas não suportais correção. Buscais os milagres, mas desprezais o discipulado. Estais sempre aprendendo, mas nunca chegais ao pleno conhecimento da verdade. Sois como os que observam o espelho da palavra, veem sua condição e logo se esquecem do que viram. Digo-vos com lágrimas, muitos de vós não estáis em Cristo, apenas estáis na igreja. Há em vós um espírito de mornidão, que vos impede de perceber o quão longe estáis da presença de Deus. Já não há temor nos vossos olhos, nem zelo nas vossas mãos. Jejuais por vaidade, orais por interesse, cantais por costume, e servis por conveniência. Onde está o fogo que outrora ardia em vosso peito? Onde está a paixão pelo Senhor que vos salvou? Fostes enganados por um evangelho sem cruz, por pregadores que vendem promessas mas calam a verdade. Acaso não lestes que sem santidade ninguém verá o Senhor? Pensais que a graça de Deus vos permitirá viver na carne e ainda assim entrar no reino? Deus não se deixa escarnecer, meus irmãos. O que o homem semeia, isso também ceifará. A alma que pecar, essa morrerá. E se tendo conhecido o caminho da justiça, voltardes às trevas, vossa última condição será pior que a primeira. Pois melhor seria não terdes conhecido a verdade, do que conhecê-la e depois rejeitá-la com vossa vida. Viveis como filhos da luz, ou como sombras entre os homens. Quando saís das congregações, que testemunho deixais no trabalho, na escola, na casa, na internet? Falais como o mundo, vestis como o mundo, consumis como o mundo, desejais o que o mundo deseja. Mas ainda vos chamais cristãos. Digo-vos, o nome de Cristo tem sido blasfemado por causa de muitos que se dizem seus, mas são guiados por sua carne. Amai a Deus com todo o vosso coração, mas lembrai-vos, quem o ama, obedece aos seus mandamentos. Pois não são os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino, mas os que fazem a vontade do Pai. O amor a Deus não é sentimento apenas, é entrega, renúncia, santificação, obediência. Muitos dizem, tenho o Espírito, mas andam segundo o desejo dos seus olhos e não segundo o Espírito da verdade. E se ainda dizeis, mas Deus me conhece, Ele sabe que o amo, vos respondo, sim, Ele conhece-vos. Conhece vossas palavras, vossos pensamentos ocultos, e os pecados que ninguém vê.
nada está escondido diante dele. E se o amor que dizeis ter por Deus não vos constrange a abandonar o pecado, então é amor de boca, e não de coração. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Porque muitos estão ocupados com ministérios, atividades, postagens e aparências, mas seus corações estão secos, distantes, vazios da presença de Deus. E eu vos digo com ousadia: é melhor parecer fraco aos olhos dos homens e estar firme diante de Deus, do que ser celebrado pelos homens e rejeitado pelo Altíssimo. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Já é hora de largar os brinquedos da religiosidade e tomar a cruz. O tempo da graça ainda está sobre nós, mas o tempo da justiça vem. Não vos enganeis, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas naquele dia, muitos ouvirão: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Arrependei-vos, pois, enquanto há tempo, voltai ao primeiro amor, limpai vossas mãos, purificai vossos corações. Deixai o pecado escondido, abandonai o ídolo secreto, renunciai à vida dupla. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas não continueis vivendo como escravos do pecado. Fostes comprados por bom preço, não para viver como o mundo, mas como servos de Deus. Cristo vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vos perdoou, vos lavou, vos selou com o Espírito. Como então voltareis ao vômito? Como tornareis as correntes que ele quebrou? Vos digo com dor: muitos estão voltando para o Egito, sentindo saudade dos temperos do pecado, esquecendo-se da liberdade da terra prometida. Portanto, revistam-se de Cristo. Andem como filhos da luz. Mortifiquem os desejos da carne. Renunciem à aparência de piedade sem poder. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Invoquem-no enquanto está perto. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações como no passado. Lembrem-se de que o amor verdadeiro não é permissivo, mas disciplinador. Deus corrige aos que ama, e se hoje ele vos exorta, é porque ainda há esperança. Mas não abusem da paciência do Altíssimo. O juízo começa pela casa de Deus. E ai dos que brincam com as coisas sagradas. Que a paz do Senhor esteja convosco. Mas que essa paz não seja repouso em pecado, e sim descanso na obediência. Que o Espírito Santo vos incomode onde houver impureza, e vos conduza onde houver vida. Porque somente os limpos de coração verão a Deus, e aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Comente amém se essa palavra falou com você. E se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.